Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando mais um Com a Palavra, hoje com a palavra a PetroRio, personificada na figura do seu gerente de relações com investidores, o José Gustavo de Souza Costa Júnior. José, obrigado pela presença, por sua atenção com o Valor Invest e com os nossos espectadores. Meu prazer, Gustavo. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar aí sobre a PetroRio, sobre o que você quiser saber. Bom, José, assim, a nossa série, ela foca naquele investidor, principalmente, que começou a conhecer agora o mercado de bolsa no Brasil, e a gente sabe, com juros baixos, enfim, com toda a conjuntura estrutural favorável, que são vários esses investidores, pessoa física, que ainda estão tentando tatear que empresa é aquela, que empresa é essa na bolsa. Então eu queria começar nosso papo bem pelo comecinho, assim. Se você pudesse falar quem é a PetroRio, qual é a história da empresa, como ela faz para ganhar dinheiro, enfim, qual o modelo de negócios da empresa. Perfeito, Gustavo. Eu acho que assim, no mais básico de todos, a gente é uma produtora de petróleo. Então a gente tem campos de petróleo que a gente opera, produz petróleo e vende, né, exportando esse petróleo. Mas eu acho que o mais interessante é como a gente faz isso, né? A estratégia que a gente adota para fazer isso. A gente foge um pouco da tradição, né, de explorar, de você ver tipo, lugares que não tem nada e procurar para ver se você acha petróleo e às vezes não achar. A gente viu, né, no passado que tiveram outras empresas que tentaram essa estratégia, que não foram né, muito bem sucedidas. E a gente decidiu assim, alterar nossa estratégia quando a gestão nova da companhia assumiu, vamos dizer, em 2015, mais ou menos, para focar em ser muito eficiente na produção do petróleo, né, e na operação desses campos, e só via campos maduros. Então, pensar em campos de petróleo, né, que são pequenos hoje em dia, que declinaram a sua produção, principalmente nos portfólios, né, das majors, das empresas muito grandes de petróleo, e a gente, sendo menor, poder dar um foco, vamos dizer, um carinho maior para esses ativos. Então, a gente decidiu fazer isso. Acabou que a gente não estava inventando a roda, né? A gente estava imitando até várias empresas desse mesmo nicho no Golfo do México e no Mar do Norte. Assim, acabou que a gente adotou essa estratégia num momento muito propício aqui no Brasil, que foi quando você viu, você começou a ver, né, as majors focando mais nos projetos pré-sal e começou a fazer sentido para elas desinvestir dos ativos que não seriam foco delas, ativos menores das carteiras de ativos delas. Sim. Né, eu acho que o mais simbólico disso é esse processo de desinvestimento da Petrobras, onde se já viu vários ativos ao longo dos últimos anos sendo vendidos, mas também as outras majors meio que seguem um pouco nesse mesmo caminho. A gente mesmo comprou os nossos ativos, né? Polvo a gente comprou da BP inicialmente, depois da Maersk. O Campo de Frade a gente comprou da Chevron, da Inpex, né? Que é uma petroleira do Japão, e da Petrobras. E agora o Wahoo, né, a gente comprou da BP e também uma participação da Total. Então, assim, são vários majors que estão desinvestindo, vendendo esses ativos de porte menor, que assim não vão mexer muito a agulha para elas, só que a gente pode dar um foco maior, um foco diferenciado, dado que esse é o nosso nicho. Assim, tem todo um ecossistema em volta disso em outras regiões. Eu acho que o Brasil está assim, caminhando aos poucos para seguir isso também. Então é mais ou menos por aí que a gente se insere. Você tocou num ponto que é interessante para quem está acompanhando, você citou a Petrobras e o programa de desinvestimento, o quão isso mexe com o mercado todo, né? A Petrobras continuar ou não com esse programa de desinvestimento agora que vai começar com uma nova gestão. E sobre esse ponto, eu gostaria de começar a falar contigo sobre oportunidades que a PetroRio tem vislumbrado para aumentar a margem de lucro. A PetroRio, recentemente, nesse plano que você está me falando de negócios, entrou no mercado do pré-sal com mais força, né? Eu queria saber, enfim, queria que você pudesse explicar o que isso significa, enfim, na prática, para as perspectivas futuras da PetroRio. E ainda nesse ponto, como é que, claro, né, é outra empresa, mas enfim, como é que a PetroRio
tem observado o que pode mudar ou não nesse plano de ir atrás de campos maduros de exploração, caso a Petrobras continue ou não, por exemplo, com esse plano de desinvestimento dela na nova gestão? Perfeito. Eu acho que assim, o primeiro ponto disso, né, em relação, vamos dizer, às nossas margens, e ligando isso ao ponto da gente entrar no pré-sal, é que o objetivo aqui é aumentar a produção trazendo o menor custo possível que a gente pode, né? Trazer produto para dentro de casa com o menor custo possível. Isso às vezes significa, vamos dizer assim, comprar campos maduros, então comprar alguma coisa que já produz e aí reduzir esse custo. Isso às vezes significa a gente aumentar a produção dos campos que a gente já tem e não aumentar custos, né, concomitantes com isso. E no caso de Wahoo, né, que é o campo que a gente comprou, que vai trazer essa produção do pré-sal para a gente, vai ser um aumento de produção. Esses poços que vão ser perfurados em Wahoo vão ser ligados ao campo de frade, então você não vai ter um sistema inteiro de produção novo, que vai trazer um custo adicional de produção baixíssimo. Vai ser assim, vão ser níveis de custo, né? Se você considerasse só esse projeto de Wahoo, seriam níveis de custo, eu acho que menores do que você vê em campos do Oriente Médio. Então, assim, bem alinhado com a nossa estratégia. Tá? Em relação a ativos especificamente, né, da Petrobras, que eles estão desinvestindo, a gente olha, a gente tem interesse, eu acho até que já foi bastante noticiado que a gente está participando do processo da Petrobras em Albacora, tá? Mas a gente não olha só isso também. A gente, na verdade, a gente participou de alguns dos processos de desinvestimento da Petrobras, mas a gente não conseguiu levar. Eu não sei se por premissas diferentes que a gente usa nas nossas ofertas desses leilões, ou se por talvez exigências de retorno diferentes, mas a gente até agora não conseguiu levar. E por mais que a gente olhe, a gente busque essas oportunidades também, a gente tenta não se prender e depender só disso. Tá? Então, assim, a gente está perseguindo ativamente outras aquisições hoje em dia. Assim, parte dessa, sim, na Petrobras, mas uma boa parte também fora da Petrobras, que a gente vê, assim, alguns ativos que podem ter sinergias com os ativos que a gente já opera. Então, sim, a Petrobras com certeza é importante, inclusive tem algumas empresas hoje em dia que têm operações no Brasil que não teriam se a Petrobras não tivesse desinvestindo nos ativos deles. Você vê as últimas rodadas de desinvestimento da Petrobras, foram várias empresas estrangeiras que levaram, que tiveram que montar a operação aqui por causa disso. E eu acho que no final das contas é uma coisa boa, né, para o setor de maneira geral. Você ter essa diversificação maior, você ter mais players diferentes operando aqui. Mas a gente especificamente tenta não depender só do processo deles, né? Dado que é um processo competitivo e eu acho que os ativos têm até saído a preços bastante bons para o Petrobras. Então, assim, eu acho difícil até de criticar esse processo pelo lado da Petrobras. E é um ponto até que você tocou que é interessante, né? Assim como os investidores têm olhado com mais carinho para a PetroRio num momento de instabilidade e incerteza com a Petrobras, ou seja, diversificando, vocês também precisam diversificar, né? Não dá para contar só com uma empresa desinvestindo, enfim, tem que olhar o mercado todo. Falando já dos riscos a que investidores da PetroRio e do mercado de petróleo em geral estão expostos, eu queria falar um pouco contigo sobre esse sobe e desce do petróleo, né? Enfim, que interfere totalmente, né, no negócio da PetroRio, um sobe e desce bastante violento, né? A gente teve no começo da crise preços negativos, depois com os cortes de oferta da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles reduzindo a oferta, começou um grande rally que veio até esse ano também, só nesse ano de 2 dígitos, depois agora com o anúncio da OPEP de que vai começar a moderar, né, esses cortes de oferta, agora a partir de maio, começou também a ter alguma correção nos preços do petróleo, enfim. Eu queria que você explicasse, enfim, para o investidor que está lá olhando no dia a dia, claro, lembrando sempre que é bom o investidor de ações olhar mais para o médio prazo, para o longo prazo, mas que o investidor, você pudesse explicar para esse investidor como é que é essa correlação, né, das ações da PetroRio com o petróleo e o que você está vislumbrando também para o mercado futuro de petróleo, para o ritmo dos preços do petróleo para os próximos meses do ano. Perfeito. Eu acho que começando a responder pela última parte da sua pergunta, a gente tem pouquíssima assim, inteligência, a gente tenta o mínimo possível tentar adivinhar
sobre, vamos dizer, movimentações no preço do petróleo para frente. Tá? Pode sempre cair uma bomba em qualquer lugar, tem tudo isso também, né? Exatamente. Eu acho que assim, quando você tenta ver projeções de preço de petróleo, né, as projeções antigas de preço de petróleo, e compara com o que foi realizado de fato, eu acho que assim, empresas e instituições financeiras e o que quer que seja, até muito maiores do que a gente, assim, erram de maneira grosseira. Então, eu acho que se a gente se propusesse a fazer isso, se a gente tentasse, né, assim, gastar o nosso tempo, nossa energia, até dinheiro às vezes, tentando acertar isso, eu acho que seria meio que um desperdício, né? Então a gente tenta fugir um pouco disso, e o jeito que a gente tenta se tranquilizar, né, em não tentar prever o futuro nesse sentido através da mitigação, vamos dizer assim, do risco de um downside, né, do preço do petróleo, que, no nosso entendimento, o melhor jeito de fazer isso é operar com o custo mais baixo possível. Por que eu digo isso? Né? Porque quando o preço do petróleo cai, o ajuste, né, da oferta do petróleo é relativamente rápido. Você tem muitos campos, né, marginais de petróleo, que tem break-even relativamente altos, que param de produzir quando você tem uma queda, né, forte no preço do petróleo. Que significa que assim, o ciclo, né, do petróleo, quando esse preço se ajusta e volta para uma normal, pode acabar sendo mais rápido, tanto que você vê uma volatilidade alta, movimentos rápidos no preço do petróleo com isso. E a PetroRio se defende disso através desses custos baixos. Assim, a nossa meta é não ser a empresa que tem que fechar, né, o nosso poço quando o preço do petróleo cai. Então, essa é a melhor proteção. Se você tem, né, players que produzem a custos muito mais altos que você está, vamos dizer assim, mais seguro, sabendo que o preço do petróleo não vai cair até o seu nível de custo, porque vão ter outros players fechando, né, os poços deles antes e meio que mantendo a sua rentabilidade mais alta por mais tempo. Então, assim, gente, o melhor hedge possível, vamos dizer assim, de longo prazo, para né, contra quedas no preço do petróleo, é isso, a gente operar com o custo mais baixo possível. Então, assim, toda a filosofia da empresa é voltada para isso, para a gente ou reduzir custos, né, de maneiras absolutas, ou aumentar a produção com o menor incremento de custo possível, sempre mantendo disciplina financeira. Aqui, assim, a gente assim, bem obcecado, né? A cultura da empresa é bem obcecada com isso, com esse corte de custo, com controle de custos. Então, a gente vê, né, esse mercado mais ou menos dessa forma. Agora, assim, um pouco no ambiente né, no passado recente, vamos dizer assim, de preços de petróleo, assim, sendo uma empresa produtora e exportadora de petróleo, não tem como a gente fugir dessa exposição, né? O petróleo é uma commodity única, né, especialmente, eu acho, no sentido de ter preços e até fundamentos bem afetados pela geopolítica, né, global. Você tem, sim, um grupo, né, sendo a OPEP, que determina uma boa parte da oferta do óleo, que acaba afetando o preço. E você tem também, né, a contraponta a contrapartida, mais ou menos, do mercado livre, vamos dizer assim, nesse sentido, que eu acho que é mais representado até pelos produtores de shale nos Estados Unidos, que hoje em dia são os produtores de custo mais alto e até que tenha a maior flexibilidade para responder a aumentos ou quedas de preço. Então, é um equilíbrio delicado, né, de preços de petróleo no mundo. Eu acho que assim, especialmente com o petróleo mais ou menos, vamos dizer, nesse nível de $60, 60 baixos, eu tenho muita dificuldade de pensar que isso está quebrando muita gente. Então, não vejo, talvez, daqui a pouco, né, muita gente fechando poços e você tendo tipo uma queda de oferta para ter um aumento de preço. Só que eu também não vejo assim esse preço viabilizando vários projetos que não eram viáveis antes. Então também não vejo assim uma sobreoferta no futuro que jogaria o preço para baixo. Então eu acho, assim, de novo, especialmente no nível de preço, eu tenho pouquíssima visão ou inteligência de para onde vai o preço no futuro. Uhum. Até porque, enfim, a gente fala desses cortes de oferta e tudo mais, mas tem também uma pressão de demanda de um crescimento mundial, um ritmo com o qual o mundo não lida desde a década de 70, né? A gente vê os Estados Unidos aí com uma previsão de crescimento de 6,5% ao ano, enfim, é uma demanda
atípica a algumas gerações, né, que pode surgir por aí. José, eu queria, falando ainda desse ponto de riscos e volatilidade, e de novo, em que pese o médio e longo prazo deveria ser mais importante para os investidores. Aliás, a gente está falando aqui, hoje gravando com a palavra, no dia 9 de abril, a PetroRio, estou olhando aqui, acumula no ano, na Bolsa, mais de 30% de ganhos. Mas, quando a gente olha no dia a dia, isso desde que a PetroRio começou a ficar mais visada, né, caçulinha do Ibovespa, né, acabou de entrar no Ibovespa, a gente vê que a ação no dia a dia passa por muitos solavancos, né? Tem um dia de uma alta muito forte, depois de queda muito forte. A gente viu recentemente até a CVM consultando, putz, o que está acontecendo? E a PetroRio respondendo que, enfim, não teria muito o que dizer em relação a isso, né? Talvez a ação passando por muita especulação, enfim. Quero ouvir de você, assim, e para quem está acompanhando, para entender essa dinâmica de sobe e desce da ação, o que faz a ação, o que tem feito, ou o que pode ser a razão desse sobe e desce tão violento do papel da PetroRio? Perfeito. Eu acho que vale dividir um pouco, né, as influências, vamos dizer assim, no dia a dia. Primeiro, de fundamentos e depois da parte mais técnica, vamos dizer assim, de mercado. A parte de fundamentos, a gente sem dúvida nenhuma, correlacionado, primeiro também, com o preço do petróleo. Então, se você tem um dia que o petróleo sobe muito ou cai muito, por qualquer razão, você deveria ter a nossa ação acompanhando a um certo nível isso, especialmente porque a gente é exposto, a gente é alavancado, vamos dizer assim, ao preço do petróleo, né? E segundo, ao câmbio. Então, quando você tem também uma mudança de câmbio grande, você deveria ter algum acompanhamento aí da PetroRio. A gente, os nossos resultados são todos dolarizados, né? Mas a nossa ação é em reais. Então, quando, né, o real deprecia contra o dólar, você deveria ver nossa receita, nosso EBITDA, nosso lucro em reais crescendo, né? E então, assim, acho que essas duas coisas, sem dúvida, influenciam no dia a dia. E aí, quando você tem as duas variáveis, né, andando na mesma direção, eu acho meio que uma potencialização, então você vê uma volatilidade mais alta nos nossos preços por causa disso. A segunda parte, né, eu acho, que explicaria a movimentação das nossas ações no dia a dia, é a parte técnica, que aí você vê, tem investidores institucionais grandes entrando ou saindo do papel, você vê, assim, tem um percentual relativamente expressivo de pessoas físicas que negociam papel, que às vezes tornam o papel um pouco mais voláteis. Eu acho que é uma coisa até que é saudável e bem-vinda para a Bolsa, que aumenta a liquidez da Bolsa de maneira geral, você ter mais pessoas físicas aqui. É um movimento que eu, pessoalmente, né, vejo com bons olhos para o mercado financeiro brasileiro de maneira geral. Mas isso, sim, acaba aumentando a volatilidade um pouco do papel. Eu acho que se você olha, vamos dizer, no médio e longo prazo, essas coisas acabam se suavizando, né? Você acaba a ação acompanhando mais o valor intrínseco mesmo da empresa, mas no dia a dia acontece isso. Mas, em contrapartida, isso também eu acho que dá mais liquidez para o papel para você ter entradas e saídas de quem quiser movimentar por qualquer razão, né? Então, eu explicaria um pouco por essas partes, mais ou menos, o que você vê vamos dizer, da volatilidade no dia a dia da nossa ação, né, essencialmente. Sim, como até de liquidez, né? Assim, é uma empresa que relativamente é menos líquida, por exemplo, e bom, fica bem claro isso em relação à Petrobras, que é uma empresa muito líquida, né? Então tem esse efeito de entrada e saída no preço que dá um estirão para cima ou para baixo, imagino. Né? Eu teria concordado com você há um tempo atrás, tá? Mas eu acho que nos últimos 6 meses, vamos dizer assim, talvez um pouco menos, de novembro para cá, a liquidez da companhia mudou de patamar. A gente está constantemente negociando assim, algumas centenas de milhões de reais por dia na Bolsa. O volume aumentou de negociação, né? Exatamente. Quando você olha, assim, vamos dizer, ao longo de 2019, a gente negociava algumas dezenas de milhões de reais, né? A gente talvez tenha terminado o ano de 2019 negociando talvez 60, 70, 80 milhões de reais, começando o ano negociando 10 a 20. Hoje em dia, a gente negocia talvez 300, 400, 500 milhões de reais por dia. Tá mais ou menos assim nesse patamar. A gente entrou para o Ibovespa, assim, eu acho que, se eu não me engano, na virada de 19 para 20, e agora na virada de 20 para 20, a gente entrou no IBX50. Então, assim, a gente tem, a nossa liquidez tem aumentado bastante. Eu acho que tem acompanhado a prestação, tem acompanhado também os movimentos que a empresa tem feito, e a visibilidade que a gente tem ganho, né, com vários
investidores diferentes, são as pessoas, tanto pessoa física quanto institucionais. Então, acho que assim, a nossa liquidez tem acompanhado esses fatores. Mas assim, a gente era antes um papel relativamente ilíquido. Hoje em dia, a gente tem bem mais liquidez. Eu acho que foi uma coisa que melhorou bastante também, até para quem é acionista nosso, para assim, querer negociar, né, o papel. Acho que ficou mais fácil para todo mundo, de maneira geral. E esse volume maior também ajuda, imagino, para o número de ações no mercado a explicar essa volatilidade grande, né? A PetroRio tem planos de aumentar o número de emissões, de fazer alguma oferta de mais papéis no mercado? É algo que está no radar da empresa? Assim, uma oferta agora a gente assim, não tem nada desenhado, né? Vamos dizer assim, a gente não está falando assim, a gente deve fazer mais um follow-on, que a gente fez um no começo do ano, né? A gente fazer mais um follow-on esse ano, o ano que vem, não tem nada disso. Mas principalmente porque a gente está super bem capitalizado, a gente está completamente desalavancado, a gente é caixa líquido hoje em dia, a gente está gerando bastante caixa. Então, assim, o único jeito que eu vejo, né, da gente tentar voltar a acessar mercado e emitir mais ações se a gente fizesse uma aquisição grande, falasse assim, olha, tem lá, uma aquisição bem grande aqui, que a gente tem que pagar, sei lá quantas centenas Pagar a conta. Mais de bilhão de dólares, exatamente. Então, a gente está precisando de mais dinheiro, a gente, obviamente, se a gente voltasse ao mercado fazer isso, a gente anunciaria isso direitinho, a gente explicaria exatamente por que a gente está fazendo essa oferta e o que a gente está fazendo com o dinheiro que a gente quer captar. Então, assim, tudo isso seria muito bem explicado nesse sentido. Mas agora, não. O que a gente está considerando, e assim, não é uma coisa que o martelo foi batido ainda, mas a gente considera, e é uma possibilidade, é fazer um desdobramento das nossas ações. Não é emitir mais ações, mas né, transformar uma ação em, vamos dizer, não sei se vai ser distribuimento de 1 para 5, de 1 para 10, mas vai ser alguma coisa por aí, exatamente para, assim, eu acho que ajuda, é uma medida também que ajuda mais o investidor pessoa física, dado que o lote de ações, né, que se negocia, quando você negocia um lote sem ações, fica um ticket menor para se negociar esse lote. Então, em vez de, vamos dizer, hoje em dia, né, ser alguma coisa próxima de 10 mil reais o lote, a gente volta para alguma coisa mais próxima de 1.000, 5 mil reais o lote, que eu acho que cabe melhor no bolso de quem quer entrar ou sair do papel, que seja, fica um pouco mais granular, vamos dizer assim. Isso a gente eu acho que vai melhorar um pouco a vida da pessoa física. Para quem está por fora ainda desse jargão do mercado, desdobramento nada mais é do que pegar uma ação e dividir ela, né? Por exemplo, uma ação que vale 10 reais, você divide essa ação em desdobramento de para 10, por exemplo, cada papel continua com o mesmo valor de mercado da empresa, cada papel vale R$ 1, no caso, né? É isso, né? Exatamente isso. Exatamente isso. José, No nosso caso, se a gente fizesse um desdobramento de 1 para 10, a gente tem um total de 175, mais ou menos, né, aproximadamente, milhões de ações de mercado. A gente se fizesse 1 para 10, a gente passaria para 1 bilhão 750 milhões de ações, mais ou menos, no mercado, com um valor de cada ação sendo 1/10 do que é hoje em dia. Todo mundo ficaria, obviamente, com o mesmo valor financeiro, só teria mais ações com um valor menor. E eventualmente diminuiria até mesmo essa volatilidade diária, né? Com a possibilidade da pessoa vender menos ações ou comprar menos ações caso queira participar ou não do negócio da empresa. Você falou de desalavancagem, daí eu queria partir uma pergunta que a gente tem feito para todos os representantes de empresa aqui, falando das métricas da empresa, que você pudesse falar 3 métricas principais que você considera mais importantes para o sócio, né, da PetroRio, que é a confirmação de sócio, é o sócio da empresa, para acompanhar a cada balanço. Você poderia falar também um pouquinho de como foi o último balanço, para quem está por fora? Perfeito. Assim, então, de novo, vou começar pela última pergunta, né? Só porque acho que está um pouco mais fresco na minha cabeça, eu acho. Foi o do quarto TRI, que honestamente foi um trimestre de recordes para a companhia, assim, vários recordes. A gente vendeu 4 milhões de barris no trimestre, a um preço, né, do petróleo que já estava bem recuperado pós-pandemia. Então, assim, foi um trimestre onde a gente fez um resultado assim, ímpar na nossa história. Tá? A companhia nunca vendeu tantos barris de óleo num trimestre, a um preço bem bom e ao menor custo que a gente já fez também na nossa história, praticamente. Então, assim, a gente ficou super feliz, a gente desalavancou bem a companhia também, foi, assim, meio que o último passo, né, operacional, antes de a gente ter feito o follow-on que a gente fez no começo do ano,
que foi assim, o que tornou a companhia caixa líquida. Então, assim, a gente terminou o ano de 2020 assim, de uma maneira muito bem, né? A gente meio que fechou com chave de ouro. E, assim, meio que engatando nisso, eu acho que eu até já falei das duas principais coisas que a gente olha no resultado nosso, quando a gente mesmo analisa para ver como é que foi um trimestre, se a gente foi bem ou não, como é que foi um ano até, como é que tem evoluído a companhia. O número um, a primeira coisa delas é o nosso lifting cost, né, que se chama, que seria o nosso custo operacional por barril, né, de produção. Isso é uma coisa que a gente se empenha muito em reduzir, que tudo que a gente faz praticamente é direcionado para empurrar esse número para baixo, tá? E o ano de 2020 foi o melhor ano da história da companhia em termos de lifting cost. O terceiro TRI, né, de 20 foi o melhor trimestre, o quarto TRI de 20 foi o segundo melhor trimestre, subiu um pouquinho, isso acontece normalmente. E assim, esse ano a gente espera ter mais reduções sequenciais também de lifting cost. Eu acho que o segundo seria a nossa alavancagem mesmo, especialmente medida por net debt por EBITDA. Ou seja, Quer traduzir para quem está acompanhando o que é isso? É dívida líquida por EBITDA. Então, você pega a nossa dívida bruta, né, a soma toda de dívidas financeiras da companhia, tira o caixa disso, e o que sobrar, se sobrar mais dívida do que caixa, isso é dívida líquida, se sobrar mais caixa do que dívida, isso é caixa líquida. No caso de assim, empresas normalmente, tipicamente, costumam ter dívida líquida em vez de caixa líquida. No nosso caso, agora, a gente está com caixa líquido, mas a gente estava antes com dívida líquida. E a gente tenta manter esse índice relativamente baixo, né? Quantas vezes a nossa dívida líquida, o nosso caixa líquido, cobriria o nosso EBITDA, que é a nossa geração de caixa operacional bruta, vamos dizer assim, de um período. Então, assim, você tem mais ou menos uma ideia. Isso, assim, é uma métrica que, obviamente, não é super afinada, vamos dizer assim, mas te dá uma ideia relativamente decente de, assim, o quanto a geração de caixa das suas operações consegue cobrir a sua dívida. Então, se você tiver um nível muito alto disso, significa que a empresa pode estar um pouco esticada né, em questões de alavancagem, questões de dívida, e se tiver um nível baixo disso, significa que a empresa está bem coberta, que as operações pagam até o principal da dívida de uma maneira fácil. E no nosso caso, a gente está caixa líquido, então, assim, a gente, usando o caixa que a gente tem agora, se a gente pagasse toda a nossa dívida, ainda sobraria caixa. Então, as operações, né, mais que cobrem o resto da dívida. Eu acho que essas seriam as duas principais. E outra, assim, que eu acho que vale acompanhar também, dado que que é muito importante para a gente, é a nossa produção, a nossa eficiência operacional, né, do trimestre, para ver quão bem a gente está operando os nossos ativos, se a gente está se aproveitando, né, de todo o tempo de produção que a gente tem, ou se a gente está deixando os nossos ativos parados mais do que devia. Eu acho que é uma coisa que a gente também tenta maximizar muito aqui, exatamente porque a gente se preza a manter a eficiência operacional alta pelo cuidado que a gente está com os nossos ativos, para eles serem menores. E eu acho que é um acompanhamento bem válido assim, dos nossos investidores também. José, fora o sobe e desce de ações, né, o investidor fica muito de olho na política de dividendos, né, da empresa, que é a distribuição de lucro para o acionista. Queria que você falasse um pouco como tem sido, enfim, ao longo do tempo, essa política de dividendos da empresa e se tem planos de voltar ou continuar a distribuir esses lucros aos acionistas. Perfeito. No nosso caso, a gente não distribui proventos, tá, de maneira geral, nem dividendos, nem JCP, né, juros sobre capital próprio. E isso é essencialmente porque a gente, assim, eu vou dizer assim, a razão mais fundamental de negócios mesmo que a gente vê para fazer isso é porque a gente vê muitos para investir esse capital. É reinvestido, então, né? Exatamente. Seja isso para fazer aquisições, seja para fazer CAPEX, né, investimentos nos campos que a gente já tem. Então, a gente vê muita oportunidade para isso, então a gente não vê que seria a decisão correta a gente distribuir esse capital. Tá? Isso é. Mas o número 2, assim, vamos dizer, aquela distribuição de dividendo mínimo, né, que tem aqui no Brasil, a gente fica isento disso também, dado que a gente tem um benefício fiscal de prejuízo acumulado. Tá? Porque a empresa, antes de virar PetroRio, lá na época era HRT e fazia exploração, antes de mudar a estratégia também, tinha muito prejuízo, então teve prejuízo acumulado, e esse prejuízo acumulado dá um benefício fiscal, tá? que também te permite a não distribuir dividendos até esse prejuízo, esse benefício fiscal. Até crédito ali, né, que fica... Exatamente. Então, a nossa alíquota de imposto, até, por exemplo, de imposto de renda, né, fica menor, exatamente por a gente ter benefício.
Então, acho que juntando essas coisas, é muito mais eficiente que a gente não distribua esse dividendo, que a gente assim, tenha uma alíquota menor, né? Então, assim, tenha esse benefício fiscal dos prejuízos passados e que a gente não distribua também para poder reinvestir. Acho que acaba sendo mais eficiente assim, para os nossos investidores até. A gente conversou quase 30 minutos, está indo já para os finalmente aqui desse Com a Palavra. Eu quero, desde já, agradecer aqui sua disposição em conversar com a gente, explicar o modelo de negócios e tudo isso que você explicou sobre a PetroRio. Por último, eu quero perguntar para você também uma pergunta que a gente faz para todos os representantes de empresa. Por que, no caso, o investidor que queira estar exposto ao mercado de petróleo, por que comprar uma ação da PetroRio? Eu diria que porque a PetroRio é a empresa, sem dúvida, a empresa mais eficiente nesse mercado hoje em dia no Brasil, e porque é um nicho também que vai crescer muito no Brasil ainda. Tem muitos campos de petróleo que não são foco das majors, que estão à venda, e cada vez mais esse número vai aumentar, né? Porque você tem vários campos de petróleo que são focos delas, que daqui a alguns anos, vai ser alguns poucos ou alguns muitos anos, dependendo do tamanho do campo, vão deixar de ser foco para essas empresas também. Então vão entrar à venda. Tem coisas hoje que você não imagina que vão ser vendidas, que nem tinham coisas que você não imaginou que seriam vendidas anos atrás, que estão sendo vendidas hoje, que vão entrar. Então eu acho que assim, tem um mundo aí de oportunidades para a gente, empresas como a gente, explorarem pela frente, conforme esse mercado cresce. Certo, José, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer conversar com você. Agradeço também a você, investidora, investidor aí do outro lado, que esteve em mais um Com a Palavra, hoje com a palavra a PetroRio. Convido a assistir a toda a nossa série no canal do Valor Invest no YouTube, a estar com o Valor Invest também nas nossas redes sociais, nas outras nossas redes sociais e, claro, no valorinvest.com, sempre traduzindo sob e desce do mercado financeiro para você. Um grande abraço, até a próxima.